Nossa visão terrena das estrelas não é adequada para entender o universo como uma construção total, um fato que fica claro se tivermos em mente que podemos explorar diretamente apenas uma pequena parte do cosmos. Essa área é definida na cosmologia como universo observável. Este modelo baseia-se na suposição de que o cosmos é isotrópico e homogêneo. Significa que o universo sempre se apresenta ao observador da mesma forma, independente de sua localização e direção de observação. Dentro do modelo do universo observável, nossa Terra forma o centro de uma esfera. A esfera que circunda o nosso planeta azul corresponde àquela região do universo que podemos ver do nosso ponto de vista. Levando em conta a constante expansão do espaço, a distância até o horizonte de observação é estimada em 46,6 bilhões de anos-luz. É necessário levar em conta que a distância percorrida pela luz ao longo de milhões de anos foi ampliada como resultado da expansão desenfreada do universo. É óbvio que nossa visão terrestre do espaço está sujeita a algumas restrições naturais que nos impossibilitam de entender o cosmos como um todo, pois simplesmente não sabemos o que está escondido além do universo observável. Então, onde o olhar direto da pesquisa está sujeito a cortinas, especialistas devem usar outros meios para chegar o mais perto possível das verdadeiras manifestações do universo. A ferramenta de pesquisa mais promissora é, portanto, a matemática. Antes de nos voltarmos à questão de como é possível definir a borda de um universo infinito, devemos primeiro dar uma olhada nos 3 diferentes tipos básicos de cosmos descritos na teoria geral da relatividade de Albert Einstein. O único tipo que não é infinito é um universo que essencialmente se curva em si mesmo. Do ponto de vista matemático, o cosmos neste caso teria uma curvatura positiva. Se viajarmos em tal universo por tempo suficiente em uma determinada direção, voltaríamos ao nosso ponto de partida em algum momento. Em tal universo, porém, as leis terrestres da geometria são até certo ponto reduzidas ao absurdo. Por exemplo, nesse caso, 2 linhas paralelas eventualmente convergirão e se cruzarão. Dentro da relatividade geral, um universo com essa geometria é chamado de espaço de Sitter. As coisas são diferentes novamente no cenário de um cosmos plano. Aqui, 2 órbitas paralelas uma à outra nunca mudarão sua distância uma da outra, muito menos se tocarão. Por último, mas não menos importante, há o caso em que o universo tem uma curvatura negativa. Os modelos desenham o cosmos aqui como uma construção em forma de cela. Esse modelo geométrico é chamado de espaço anti-de Sitter, que o exemplo das linhas paralelas deixa claro. Em vez de as órbitas se cruzarem em algum ponto, divergem em um cosmos com curvatura negativa. Significa que divergem no infinito. De acordo com o nosso tema de hoje, deixamos de lado por enquanto o modelo de um cosmos finito e direcionamos nossa atenção para as 2 variantes que descrevem um universo infinito e nossa pergunta inicial: como é possível limitar o infinito? Já no início dos anos 60, físicos tentavam encontrar maneiras de mapear o espaço-tempo infinito, ou seja, todo o caminho até a borda de um universo infinito ou através do horizonte de eventos de um buraco negro. Nossas coordenadas usuais de espaço e tempo não se aplicam mais lá, vão até o infinito. Conseguiram elaborar modelos matemáticos dentro dos quais espaço e tempo fundem-se em novas coordenadas que suprimem o infinito. Processo este chamado de compactação. Enquanto as primeiras teorias ainda visavam cruzar o horizonte de eventos dos buracos negros, foi por fim o britânico Roger Penrose que trouxe a ideia de um universo infinitamente grande. Assim, o matemático e físico teórico desenvolveu nos anos 60 suas muito elogiadas coordenadas e diagramas de Penrose. Com a ajuda delas foi possível representar graficamente a estrutura global do espaço-tempo. Em tal diagrama, o espaço é inserido horizontalmente e o tempo verticalmente. Um cone de luz mostra a relação causal entre diferentes eventos do espaço-tempo. A métrica é aqui compactada por uma transformação conforme. Em termos simples, significa um mapeamento conforme, pelo qual um tempo infinito, bem como uma coordenada de espaço infinita, é representado como um subespaço finito bidimensional. Essa compreensão conformal específica garante que o caminho de qualquer raio de luz esteja em um ângulo de exatamente 45 graus ao longo do diagrama. Por outro lado, significa que apenas a velocidade da luz é capaz de atingir os limites definidos. Tudo que se move abaixo da velocidade da luz, ou seja, tudo que tem massa, é literalmente levado pelos contornos do espaço. Assim, o diagrama de Penrose também abre uma possibilidade empolgante. Podemos seguir um campo quântico até distâncias infinitas e calcular seu comportamento ali.
A aplicação mais famosa desse método entre especialistas foi realizada por ninguém menos que Stephen Hawking. O físico teórico britânico conectou um campo quântico entre dois pontos a uma distância infinita, ou seja, tanto no passado quanto no futuro, pelo qual ele conseguiu definir o estado do vácuo quântico no espaço plano resolvível. Hawking então colocou um buraco negro entre esses pontos e calculou como isso afetava o equilíbrio do campo quântico. Concluiu que duas áreas do universo que estão infinitamente distantes não podem estar em um vácuo perfeito se um buraco negro estiver entre elas. Essa percepção levou o renomado especialista à tese de que o buraco negro deve gerar partículas, a chamada radiação Hawking. Diagramas de Penrose definem o limite infinito do universo, uma ferramenta matemática útil para cálculos complexos, levando em conta o princípio holográfico, que afirma que para cada descrição da dinâmica de uma região do espaço-tempo existe uma equivalente localizada apenas na borda de tal região. Precisamos do limite infinito de um cosmos negativamente curvo. Como no diagrama de Penrose, uma transformação conforme deve ser realizada. Todos os ângulos internos são preservados e as camadas se tornam mais densas em direção à borda. Neste diagrama, porém, não mapeamos o espaço-tempo, mas duas dimensões do espaço hiperbólico. Completando a compactação conforme do espaço hiperbólico, temos os gráficos de limite do círculo de Esker. Os elementos de base, aqui representados por anjos e demônios, repetem-se, ficando cada vez menores em direção à borda do limite circular. Transferida para a definição da fronteira de um universo infinito, a construção ainda parece bem simples. Começa com um círculo, preenchido com uma fileira de segmentos de círculo, que cruzam a circunferência em ângulos retos. Os segmentos de círculos representam as linhas retas em uma geometria hiperbólica. O comportamento hiperbólico desses arcos corresponde ao das geodésias, curvas de conexão localmente mais curtas de dois pontos, uma transformação conforme de uma superfície hiperbólica, uma vez que os ângulos de interseção das linhas são preservados. Ao mesmo tempo, uma superfície hiperbólica infinita se encaixa dentro de um disco finito dessa maneira, com os comprimentos em direção à borda sendo representados por arcos cada vez mais curtos. Outra possibilidade de mapeamento conforme, onde as formas são ainda preservadas localmente, é a tesselação. Em termos simples, refere-se a ladrilhar um espaço com polígonos recorrentes regularmente. É ilustrado por um exemplo em que preenchemos o círculo com uma seleção regular de segmentos. Os segmentos fechados diferem entre si em tamanho, mas sempre mantêm as mesmas formas. Em teoria, existem possibilidades praticamente infinitas para tesselar o espaço hiperbólico com formas geométricas regulares. Logo, este diagrama pode representar um universo infinito anti-de Sitter, com duas dimensões espaciais ao mesmo tempo. Cada ladrilho incorpora uma região do espaço do mesmo tamanho. A fronteira está novamente infinitamente distante e se apresenta sempre a mesma independentemente de nosso ponto de vista e nossa direção de observação. Agora queremos sua opinião. O que você achou do nosso vídeo de hoje? Reconhecidamente um pouco mais complexo? Escreva-nos suas ideias, sugestões e opinião sobre nossa contribuição nos comentários abaixo. Obrigado por seu interesse. Cuide-se e até a próxima!